Olá? Se eu perguntar a você o que é a sequência operacional de um produto, uma camiseta, por exemplo, qual a sequência operacional para montá-la? Você saberia me responder? E qual que é a importância de a gente definir essa sequência operacional para uma confecção? Se você não sabe, assista esse vídeo que eu estou falando um pouquinho sobre isso. A sequência operacional, gente, de uma forma bem simplicista, nada mais é do que a gente definir os passos a passos. Qual é a sequência que a gente precisa ter para desenvolver um produto? Usando a camiseta, por exemplo, assim, pensando numa camiseta bem básica, de golinha careca, com uma ribana presa ao overlock manualmente ao final. Tá? De uma forma bem simples, qual que seria essa sequência operacional? Como é que eu definiria a sequência operacional dessa camiseta? Unir ombros, frente com costa, unir a manga à cava, fechar a lateral, pregar a ribana à gola, fazer a bainha manga e fazer a bainha da barra. Isso, de uma forma bem básica, seria a sequência operacional desse tipo de camiseta, que não tem nenhum tipo de detalhe extra, ok? Ou seja, a sequência operacional nada mais é do que a gente definir a sequência de montagem, onde começa, quais são as etapas necessárias para chegar ao produto final, ok? Qual que é a importância da gente definir essa sequência operacional para uma confecção? São dois casos. No primeiro momento, é agilizar a produção. Eu sabendo qual que é essa sequência operacional, de onde começa, de onde vai, eu consigo organizar a minha sequência de máquina, que a gente chama de layouts, né? Qual é o layout que eu vou usar para poder fazer essas roupas? Quando a gente pensa numa empresa só de camiseta, a gente pode pensar aí num layout sequencial. Eu vou colocar cada máquina, uma máquina após a outra, dependendo de qual que será o meu processo. Então, se eu vou unir meu ombro, eu vou colocar ali a overlock, ou a máquina ponto cadeia. Depois eu falei o quê? Unir a cava. Onde será unir a cava? Também na overlock ponto cadeia. Então eu coloco aqui a overlock, coloco a outra overlock, porque vai ter uma pessoa unindo só o ombro, a pessoa unindo sua manga. Fechando a lateral, qual que seria a outra máquina? Nesse caso também seria um ponto cadeia. Então eu colocaria uma outra ponto cadeia. Ribana, outro ponto cadeia. E fazer as bainhas, uma colarete ou galoneira. Então teria o quê? Uma ponto cadeia, outra ponto cadeia e uma colarete. Então isso que a gente chama de layout, um layout linear. Ele é feito de forma com que eu vou fazer as etapas do meu produto. Esse layout vai mudar para cada tipo de produto, certo? É claro que se você tem uma empresa que você faz vários tipos de produtos num dia, você não tem como ficar organizando o layout dessa forma. Então a gente acaba concentrando máquinas por etapas. Por etapas não, por tipo de máquinas. Só máquinas retas, só máquinas de colarete, só máquinas de ponto cadeia ou galoneira, só tipos de máquinas, ponto cadeia ou overlock, só tipos de máquinas que a gente tem ali, ok? Isso a gente chama de layout. Então, num primeiro momento, a gente definir essa sequência operacional nada mais é do que isso. A gente organizar esse layout e agilizar a produção. A gente não vai ficar perdendo tempo. Tem uma etapa. Preciso voltar porque era a etapa anterior. Eu esqueci. A pessoa não vai errar nesse sentido. Tá? Um outro segundo momento é para a pessoa também, quem tem facção, por exemplo, é muito importante, que ela vai poder já, quando ela tiver que pegar um serviço terceirizado, ela sabe quanto tempo que uma peça vai ficar na máquina. Porque ela vai agilizar de uma forma, mas para agilizar também, eu preciso saber se eu trabalho com facção, que é quando a gente pega a roupa de uma outra empresa para produzir. Quantas peças eu consigo fazer por dia? Ou até mesmo uma produção interna mesmo de um produto seu. Quanto tempo eu levo para fazer essa camiseta? A gente tem essa sequência operacional, eu vou colocar aqui no card, eu fiz uma ficha de desenvolvimento de produto, explicando como é que a gente preenche mais ou menos, bem rapidinho, como preenche a ficha de desenvolvimento de produto, e nela eu falo sobre a sequência operacional e um pouquinho da importância dessa sequência operacional, que está mais sucinto que aqui. Mas só para vocês terem uma ideia. Existe uma etapa nessa sequência operacional, quando você vai montar, que você coloca quanto tempo que cada etapa vai levar na máquina. Por exemplo, se eu for unir o ombro,
Quanto tempo leva para unir o ombro? A gente precisa de fazer uma cronometragem. A gente pega um grupo de costureiras, umas 2, 3 costureiras, uma costureira muito boa, uma intermediária e uma costureira média, uma costureira mais lenta, para a gente poder achar o tempo médio, para a gente saber quanto tempo leva só para unir o ombro, quanto tempo leva só para unir a cava, quanto tempo leva só para fechar a lateral. A gente tem para cada tipo de processo, cada tipo de etapa, a gente tem esse tempo. E anota ali nessa sequência operacional. Além da sequência operacional, a gente vai fazer o quê? Vai ver, vejam lá na ficha que eu falei para vocês, tá? A gente tem qual que é a etapa, unir ombros. Qual que é a máquina e quanto tempo leva para poder fazer essa etapa. Porque eu sabendo quanto tempo leva, somando tudo depois ao final da camiseta, eu sei quanto tempo que essa camiseta vai ficar na minha produção. Assim eu consigo saber quantas camisetas eu faço por dia. E isso, gente, independente se você tem uma confecção com várias costureiras ou se você trabalha sozinho, tá? Eu vejo muito nessas redes sociais pessoas perguntando, gente, quanto cobra para uma camiseta, para montar essa camiseta, para montar esse vestido? Quantas camisetas, quantas peças você faz por dia desse modelo? E eu vejo as respostas que é muito aleatória, muito... A gente não sabe quantas pessoas tem na fábrica, porque as pessoas tomam a resposta, eu faço 100. A gente não sabe se é uma confecção, não sabe se é a pessoa que trabalha sozinha. E qual que é os processos que ela tem. Às vezes ela parece igual, mas a gente não sabe se ali a marca pediu para fazer algum detalhe diferente. Tá? Então, assim, é muito mais minucioso a gente ter que pensar nesses processos e nessa etapa para poder realmente falar quantas peças faz por dia. Se você está começando agora, está fazendo uma facção agora, ou até a sua produção própria, eu sugiro que vocês façam essa ficha de desenvolvimento de produto e coloquem realmente as etapas da sequência operacional com a máquina, quanto tempo leva, mesmo que você cronometre sozinho. Eu me lembro quando eu comecei a fazer a costurar muito tempo atrás, eu pegava tipo 50 camisetas, eu marcava qual era a hora que eu tinha começado e marcava qual que era o tempo final. Que aí eu faria ali, levei 2 horas, dividido por 50 camisetas, quanto tempo eu levei? Eu tinha ali, de uma forma bem, antigamente não sabia como fazia, então de uma forma bem básica, eu sabia mais ou menos a cada 50 camisetas quanto tempo eu levaria, ok? Então isso é a importância da gente ter que fazer essa peça. Eu sugiro que vocês façam, ok? Então, de uma forma bem resumida, isso é a sequência operacional e a importância para a gente poder fazer a facção. A gente poder fazer a sequência operacional. Quem define essa sequência operacional? Num primeiro momento, é a pilotista, porque quando a gente coloca a pessoa para fazer a pilotagem, ela já passa ali para a gente, eu explico isso quando no vídeo do preenchimento da ficha de desenvolvimento de produto. Quando ela faz ali a sua etapa, ela já pode anotar para a gente qual foi o passo a passo que ela usou. Porque quando a gente colocar na produção, a gente não vai ter que adivinhar o que foi feito, como é que tem que fazer tudo de novo. Ela já pode antecipar isso para a gente. Né? Numa empresa grande, quem vai definir isso é a equipe de engenharia de produção. Que aí ela vai colocar de novo, vai fazer essa cronometragem para realmente definir como vai ser esse layout, quanto tempo leva na máquina. Porque esse tempo levar na máquina também, gente, influencia no custo, tá? Quanto mais tempo ficar na máquina, mais cara a roupa vai ficar, porque você produz menos. Então também tem essa importância aí de a gente definir o tempo que ela vai ficar na máquina, consequentemente sequência operacional. Ok? Então, no primeiro momento, quem vai definir para a gente é a pilotista, que vai anotar ali qual foi o passo a passo. Errei, fiz isso antes. E vai pontuar para a gente, tem que tomar cuidado com isso, que vai demorar isso, aquilo, que vai ter que mudar a modelagem, algum passo a passo ali para poder agilizar a produção. Que hoje, cada dia que passa, as pessoas querem mais agilizar a produção. Ok? Então, eu fiz um vídeo, eu peguei um vídeo, vou colocar aqui na sequência. O vídeo não é meu, eu peguei esse vídeo no YouTube, mas eu estou colocando o link aqui na descrição, que é para vocês terem uma noção, inclusive é de camiseta, para vocês terem uma noção como que é essa etapa, essa sequência operacional na prática. Ok? Então, até o próximo vídeo.
Tamam. Günaydın genç dostlar, hoş geldiniz. Son defa